E aí, Zé Eustáquio? Zé Eustáquio também, desde criança, adolescente e adulto, o contato com o Chico. Ó, o pessoal aqui é porque são precoces, ninguém aqui tem idade. Mas como todo testemunho aqui, a gente vê que começaram tudo menino. Por isso chama naquele tempo, né? Tempo bom. Né? Todos jovens, né? Que começaram cedo, são precoces. Hoje fala muito das crianças, né? Precoces, nada. Esse pessoal todo aqui já era precoce. E aí, Zé Eustáquio, o seu contato, o seu pai, né? Amigo pessoal, íntimo de trabalho com o Chico, vocês tiveram oportunidades grandes, né? Eu gostaria de iniciar fazendo um adendo ao que a Naninha comentou sobre a nossa mãe. Ela era muito católica e fazia questão de todo domingo, na primeira missa, que era a cidade toda participava da igreja, e nós tínhamos que estar na missa. E eu tinha 4 anos na época. E eu ficava correndo no corredor, assim, brincando. E eu via nitidamente Chico Xavier ajoelhado no primeiro banco da entrada, um espaço vago de um lado, um espaço vago do outro e na frente. Eu fiquei sabendo que ele não estava mais indo na igreja por razões que nós não achamos melhor comentar. Mas o que ficou gravado na minha memória é que ele ficava 60 minutos ajoelhado na postura de oração, né? Bom, essa foi a primeira visão. E a segunda vez que eu vi foi na casa de Lindolfo. Ele morava com Lindolfo. A casa dele estava em construção. Lindolfo era casado com Luísa, irmã do Chico. Irmã dele. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. O pai de Chico estava na porta, ele usava, o seu João, ele usava um colete, ele pegava a bala e dava pra gente, né? E eu ficava sentado na cozinha com Luísa, me dava bolo, café, essas coisas, e Chico conversava com o papai na sala. E eu ouvia a conversa dos dois. Toda vez que os dois conversavam, eu estava perto. Orelha em pé, né? A orelha ligada. Porque quando criança, eu não podia ver a sirene da fábrica tocar, nós morávamos na fábrica, e não podia ver bomba, tiro. E papai ficava muito preocupado com isso. Quando dava, a sirene tocava, eu corria para debaixo da cama, né, Naninha? E chorava. E eu escutei Chico falar com ele que eu desencarnei na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, eu não sei se era junto, mas que a Sheila também desencarnou nessa época. Ah, foi né? sim. E isso, com o tempo, me fez ver momentos daquela época. Ah, olha só. Até você vê correndo, eu já vi fotografias de uma cidade de Hamburgo, né, durante a guerra, que era como se eu estivesse lá. Olha, é uma reminiscência bem forte, né? E essa foi a primeira vez que eu tive contato com o Chico. Mas mesmo assim, de acordo com a minha mãe, eu tinha receio, né? Era espírita, minha mãe era católica. Né? Tinha parte com o demônio, né, Naninha? E logo em seguida, meu pai... Aqui foi inaugurado em 52, né? É. A casa de Chico estava em construção. E papai falava com o Chico para ir construir o meio-meio aqui. Então isso foi antes de 52. Então eu tinha 4 anos. Foi em 48, né, que ele mudou para a casa nova, que construiu a casa dele estava em construção. Então em 48, eu tinha 49, por aí, 50, eu fui na casa de Chico, eu tinha 4 anos nessa época. Logo em seguida, o Chico começou
A Peregrinação. Descia lá de casa eu, meu pai, nós passávamos na padaria do Jacques, pegava um saco de pão, de 50 pãozinhos, papai pegava um, eu pegava outro. Ia na casa do Chico, saía, eu, papai, Chico, eu, Nelsis Bompato e Alberto Diniz. Começou assim. A distribuição. Então, nós não tinha fila. O Chico ia na casa das pessoas. Olha só. Né? E entrava até em lugares que não tinha acesso. Gente que morava no meio do mato. Debaixo da ponte. Não é? Era uma situação. E ele tinha um cuidado de pegar o dinheiro e colocar na mão da pessoa. Até que tio João bolou um jeito de separar o dinheiro, colocar no envelope e dar um código. Então, limonada era um valor, laranjada era outro, X1, X2, X3. E era por aí. De acordo com a necessidade, ele pegava o envelope. Então, nós saímos da casa de Chico, ia até perto de Dr. Lund, voltava, passava ali do lado do Lolote, onde tinha a Valéria, e eu estava presente quando ela falou Jesus durou. Você estava presente? Esse caso do Chico é muito emocionante. Foi a primeira vez que eu vi Chico chorar. Olha só. E ele demonstrou isso numa entrevista. Né? Com a Hebe. Na Hebe ele conta com muita emoção essa história. E isso eu estava presente. Mas não foi uma vez só. Foi todo sábado, passava lá, e ela ficava contorcendo para falar Jesus, e fala Jesus, Valéria. E ela contorcia até que falou. Aí foi aquela festa, né? Que coisa. Interessante esse caso de Valéria, que eu estava na casa de Chico, chegou uma moça lá, me abraçou muito, que ela estava muito emocionada, que ela conheceu um sobrinho neto dessa Valéria. Que eles hoje são até evangélicos, mas que ele conta esse caso com tanta emoção, que tinha vontade de ver a repercussão dessa história, que ele iria lá para contar. Então, a gente deve breve recebê-lo lá, uma coisa que você testemunhou. Pois é. Então, essa era a história que a gente fazia e terminava a peregrinação lá no hospital, perto do hospital, no Pontilhão. Para quem não conhece Pedro Leopoldo, ele está falando que Chico andava de ponta a ponta, na cidade toda, a pé, em busca dos necessitados. Eu chegava daquele jeito. Né? Menino pequeno tinha que acompanhar, né, Zé Eustáquio? E terminava na casa de André, como a senhora estava falando. E nessa, não foi uma vez só, ele vinha, dava passe em todo mundo, dava passe em mim, aí vinha aquele cheiro, mas corria pela casa. É como se fosse água. E tinha gente de fora que não entendia, ficava sabendo, que queria saber como é que Chico fazia aquilo. Mas não era Chico, né? Era Sheila. Exalava aquele perfume, né? Mas era líquido. Meu cabelo ficava molhado. Essa foi uma experiência. E a outra experiência que eu tive com ele, são mais duas. É que quando tinha muita gente, encerrava no Luiz Gonzaga. Quando tinha poucas pessoas, encerrava na casa de André. E uma dessa vez, foi na casa do Chico. E estava presente ele. Essa casa onde é o museu? Onde ele morou. Né? Naquela sala, ele fechou as janelas todas, a porta, fechou tudo. E apagou. Estava eu, Chico, papai, Nelsis Bompato, tia Adélia, irmã do meu pai, tia Carmen, e mais uma pessoa que eu não me lembro mais. Ele iniciou a reunião, tudo no escuro. Depois ele abriu a porta, entrou no quartinho dele e saiu lá com duas luzes. Naquela época não tinha isso, luz fluorescente.
Mas a luz era tão forte que ela não clareava. Você via a luz, mas não via ninguém. Era um brilho concentrado. Era como você pegar uma luz e ela não expandia a luz. Não expandia, não tinha luminosidade. Então botou uma no meu peito, mandou segurar, e a outra ele foi na tia Adélia, entregou e deu passe em todos. E depois eu segurava a luz, era sólido. Você sentia? Sentia sólido. E a luz, não clareava. E eu tinha o quê? 6 anos. E ele terminou, deu passe em todos e eu fui o último. Depois que ele terminou o passe, ele pegou a minha luz e levou. Você achou que ia ganhar a luz? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: a luz de tia Adélia era um quadro materializado de meio. Entendeu? A luz foi apagando, era um quadro. E a minha luz, que era sólida, desapareceu. Olha só. Entendeu? Mas eu tenho certeza que não foi Sheila que estava nele. A voz era muito forte. Quando a voz era de Sheila, era uma voz mais suave, né? Então essa era... A voz é Chico mediunizado ou vinha do aparelho? Não, mediunizado. Ele falando, Ele né? falando. Ah, entendi. Né? Eu não quero arriscar, mas pode ser que seja o Públio Lentulus. Entendi. O Emmanuel. Ele. Então você foi curado, mas nem sabe de quê, né, Zé Eustáquio? Porque isso aí é uma cura, né? Tempo de curar com Chico Xavier. Mas Chico já falou que muitos daqueles que viveram há 2000 anos reencarnaram aqui. Isso eu ouvi ele falando. Não sei se foi indireta para mim, mas que ele falou. Chico falava que aqui é uma pequena Roma, né, Pedro Leopoldo? Em Pedro Leopoldo. E a última vez que eu vi o Chico foi em 1959, em janeiro. Aqui em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. E ele foi na casa que nós íamos mudar, onde Antônio Urbano mora hoje. A casa estava pronta para nós mudarmos. Era um sábado, e ele foi, fizemos oração, e daí eu nunca mais ouvi Chico. E passou esses anos todos, foi em 59. Quando foi em 82, Eliana perdeu um filho. Eliana, André, sua irmã, né? E ela perdeu o filho, e ela ficou daquele jeito. O único filho, né? Um filho único e tal. Nossa Senhora. E eu morava fora, e final de semana eu passava aqui, com a família. E ela ia muito aqui em casa. E numa dessas vezes, nós falamos sobre Chico, eu falei assim, Eliana, nunca mais eu vi Chico. Ele vai vir sábado que vem lá no... Como é que chama? No asilo, Lindolfo José Ferreira. Não, Bezerra. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Aí eu falei assim, então, vamos lá para você ver ele sábado que vem. Eu falei, se eu vier sábado que vem, eu vou com você. Mas se eu não vier, fala com ele que eu não esqueci dele. O sábado que vem não deu para mim vir. No outro sábado ela foi lá em casa. Quem conheceu Liana sabe, né? Ela veio com aquele sorriso. Eu falei, já sei, Liana, você esqueceu. Esqueceu de falar com o Chico. Ela falou assim, você não sabe o que aconteceu. Uma multidão de gente para falar com o Chico. Eu fiquei desanimada e resolvi sair e ir embora. Quando eu estava saindo, um senhor chegou na porta e falou assim, Liana, quem que é Dona Liana? Eu falei, sou eu. O Chico quer falar com a senhora. Nossa Senhora. Aí foi. E ela contando para mim, né? Ele falou assim, quando eu vi Chico, eu não lembrei de você, não lembrei de mais nada. Comecei a chorar, e ele falando comigo, e falando e tal. Quando terminou, ele pegou esse livro aqui, me entregou, falou assim, fala com o Zé Eustáquio, eu que não esqueci dele. Olha só. Meu Jesus. Tá aqui, psicografado. Ele autografou para você. Autografado. Olha só. Qual livro que é esse? Jesus no Lar. Olha, maravilha.
há 2 Chico mil era anos, hein? incrível, Tem história aqui de 2 mil anos. São relatos bonitos, são casos bonitos desse livro. Não, Que experiência fantástica, né? Mas eu quero agradecer essa vida de vir através das pessoas que me fizeram, né? Meus pais, minhas irmãs, meus irmãos. Isso foi muito significativo para mim. Que maravilha. Eu acho que ele estava naquela turma que Chico orientou, que desencarnou e rapidamente foi atendido ali na casa do Dr. Rômulo. Havia um toldo muito grande, sim. né? Hospital que montou na Segunda Hospital Grande que foi Guerra, na montado fazenda, aqui né? para socorrer muitas pessoas que morreram assim na guerra. Eu fico perguntando de onde que eu vim, porque eu vim por Meimei. Então eu acredito que eu fui socorrido aqui nos espíritos sofredores. Fiz um estágio aqui depois e tive a oportunidade de chegar aqui e encontrar, né, essa casa de trabalho. Para que a gente não tenha dúvida que existe reencarnação, nos anos 98, 99, eu fui várias vezes na Europa. E numa dessas vezes eu fui na Alemanha. Berlim, Hamburgo e Dresden. Nossa, Dresden acabou na guerra, né? Não é? Esses lugares, para mim, é como se fosse Leopoldo. Você lembrava de tudo, né? O diretor da empresa que eu trabalhava, ele ficou abismado de ver como que eu me locomovia na cidade. Não é? São as reminiscências que ficam, né? E uma reencarnação muito rápida. É. Perto, né? Muito perto. Quando a sirene tocava, eu ficava doidão. O André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no Imersão do Passado, o capítulo, ele fala sobre isso, do registro que muitas vezes o choque biológico não consegue eliminar. É esse tratamento que você falou, esse contato, esse desenvolvimento que você acabou de agradecer, né? A sua família que te recuperou desses traumas que muitas vezes não são vencidos com choque biológico, né? Não sei se vocês sabem, mas há 2 mil anos, o meu pai era Flamínio Severus. Sabe quem foi Flamínio Severus? Há 2 mil anos, o livro há 2 mil anos, no início, ele mais o Públio Lentos conversando. Né? Amicíssimos, os dois senadores da história. Não tem há muito tempo, né? E o meu irmão mais velho era... o filho de André de Gioras. Saul. Saul. E Lindolfo foi André de Gioras. Eu E vi um relato. Lindolfo, Leonardo, meu irmão, quando vinha aqui, Lindolfo protegia ele de todo jeito. O marido da Luísa, né? Tratava ele como se fosse um filho. Mas a reencarnação toda. Tem um relato de Arnaldo falando de Lindolfo ser esse personagem em contenda com o Dr. Rômulo na construção do Luiz Gonzaga. E Arnaldo fica muito impressionado de ver os dois discutindo. Tipo, deixa, eles estão resolvendo coisas lá do passado, que eram personagens dessa série. Né? Daqui a pouco eles resolvem. É verdade isso.